Seja muito bem-vindo ao canal Casa de Oleiro. Eu sou Raul, e hoje nós vamos continuar a saga Patriarcas, a origem do povo de Israel. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, curta este vídeo, compartilhe e ative o sino, porque essa jornada está só começando. No episódio anterior, nós vimos Deus chamando Abraão, tirando ele da sua terra e fazendo uma promessa impossível. Uma descendência, uma terra e uma bênção que alcançaria todas as nações. Abraão obedeceu, caminhou pela fé, e Deus firmou com ele uma aliança. Mas havia um detalhe: Abraão não tinha filhos, e sua esposa, Sara, era estéril. Mesmo assim, Deus prometeu, e quando Deus promete, ele cumpre. E é aqui que a história de hoje começa. Porque Isaac não nasce apenas como um filho. Isaac nasce como um sinal, um testemunho vivo de que Deus é fiel. A Bíblia diz que Abraão e Sara já estavam velhos. O tempo humano já havia passado, a esperança natural já havia morrido. E mesmo assim, Deus visita Sara. E Sara concebe. E quando aquele menino nasce, o impossível vira realidade. E o nome dele carrega um significado profundo. Isaac significa riso, porque Sara riu quando ouviu a promessa. E depois riu de alegria, quando viu o cumprimento. Deus transformou o riso da dúvida no riso da promessa cumprida. Isaac cresce. E enquanto ele cresce, nós entendemos que ele não é apenas um personagem. Isaac é o centro da promessa. É como se toda a história estivesse segurando a respiração, esperando. Será que Deus vai mesmo cumprir tudo o que falou? Mas então vem um dos momentos mais intensos de toda a Bíblia. Um momento que atravessa gerações e mexe com o coração de qualquer pessoa. Deus chama Abraão novamente. E dessa vez, não é um chamado para sair. É um chamado para entregar. Deus diz: toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e oferece-o em holocausto. E essa frase é pesada, porque Deus não está pedindo apenas algo. Deus está tocando no que Abraão tem de mais precioso. Abraão poderia questionar, poderia dizer: mas Deus, foi o Senhor quem me deu. Poderia dizer: como a promessa vai continuar se Isaac morrer? Mas Abraão faz algo que revela o nível de fé que ele havia construído. Ele obedece, Abraão sobe o monte com Isaac, eles caminham juntos, o pai em silêncio, o filho carregando a lenha. E a cada passo, a história se torna mais profunda, porque Isaac não é apenas um menino indo com o pai. Isaac é a promessa indo para o altar. Em determinado momento, Isaac pergunta: meu pai, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde uma das frases mais fortes da Bíblia: Deus proverá para si o cordeiro. E eles chegam ao lugar. Abraão prepara o altar, coloca Elenra, e então amarra Isaac. E isso é importante. Isaac já não era um bebê. Ele poderia ter fugido. Ele poderia ter resistido. Mas Isaac permanece. E isso mostra que ali existe obediência e confiança. E quando Abraão levanta a mão, Deus o interrompe. Deus diz: não estendas a mão sobre o rapaz. E naquele instante, a fé é provada. E a promessa é preservada. E então Abraão olha para o lado e vê um carneiro preso pelos chifres. E ele oferece aquele carneiro no lugar do filho. E Abraão dá um nome àquele lugar: o Senhor proverá. E esse momento ecoa pela Bíblia inteira, porque ele não fala apenas de Abraão e Isaac. Ele fala de um Deus que prova, mas também provê. Um Deus que pede, mas também sustenta. Um Deus que nunca abandona a promessa. Depois disso, Isaac segue crescendo, e chega o tempo em que ele se torna homem. E aqui nós vemos algo muito importante. Isaac não é como Abraão. Abraão é o patriarca que sai, que viaja, que abre caminhos. Isaac é o patriarca que permanece, que herda, que mantém. Isaac é um personagem silencioso. Ele não aparece como guerreiro, ele não aparece como conquistador, mas ele aparece como alguém que vive debaixo da promessa. Isaac nos ensina que existe fé no movimento, e existe fé na permanência. E então chega um novo desafio. A fome volta a atingir a terra. E Isaac pensa em descer ao Egito. Mas Deus fala com ele. Deus diz: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. E Deus renova a promessa. Ele diz que dará aquela terra à sua descendência e multiplicará seus filhos, como as estrelas do céu. E Isaac permanece. Ele planta Elsami. E a Bíblia diz que naquele ano, ele colheu 100 por 1. E isso desperta inveja. Os filisteus começam a tapar poços, começam a criar conflito. E Isaac vai abrindo novos poços. E isso é simbólico, porque Isaac é aquele que cava. Ele não derruba reinos, ele não conquista cidades, mas ele abre fontes. E onde ele passa, a promessa encontra espaço. Até que ele chega a um lugar onde finalmente há paz. E ali ele constrói um altar e invoca o nome do Senhor. E Deus o confirma. Deus aparece e diz: eu sou o Deus de Abraão,
teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E assim, Isaque se torna a ponte. Ele é o elo entre Abraão e Jacó. Ele é a continuidade da promessa. Ele é o filho que nasceu do impossível. Ele é o filho que foi entregue no altar e devolvido pela providência. Ele é a prova viva de que Deus cumpre aquilo que fala. E é de Isaque que nascerão 2 filhos, Esaú e Jacó. E o próximo capítulo dessa saga será exatamente sobre Jacó, o homem que lutou, fugiu, errou, foi transformado e recebeu um novo nome. Se essa história falou com você, deixa um comentário aqui embaixo. Qual parte da vida de Isaque mais te tocou? A promessa cumprida? A prova no monte ou a perseverança silenciosa dele cavando poços? Se inscreva no canal Casa de Oleiro, curta o vídeo, compartilhe e ative o sino para não perder o próximo episódio da saga Patriarcas. Seguimos juntos, aqui, no Casa de Oleiro,